Olá, terceirão, tudo bem? Meninos, estão aí com a manopla de Thanos, com as joias do infinito, que eu falei na aula passada. Porque eu espero que vocês estejam com a manopla de Thanos, com as joias do infinito, que vamos precisar da joia do tempo. Porque eu disse na aula passada de que nós iríamos fazer um verdadeiro salto temporal. Isso porque na última aula nós falamos a respeito de Império Romano, falamos sobre Alto e Baixo Império Romano, e aí terminei a aula no ano 476 d.C., quando Odroaco, rei dos Érulos, invade Roma e mata o imperador de 12 anos de idade, o menino Rômulo Augusto, e aí põe fim ao Império Romano do Ocidente, dando início à Idade Média. Só que nós vamos entrar agora lá em Contemporânea 2. Então vamos dar um salto temporal de mais de 1500 anos. Para ser mais exato, de quase 1600 anos de diferença, para que possamos estar no assunto que nós vamos estar trabalhando hoje. Aí vocês perguntam, mas professor, por que não vamos entrar logo em Idade Média e vamos entrar em República Populista? Isso porque o material que nós usávamos na escola até o ano passado, o material da Rede Pitágoras, previa para que em História Terceira Série vocês trabalhassem com Contemporânea 2. Então vocês veriam, no caso, crise de 29, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e em termos de Brasil trabalharia Era Vargas, República Populista, Regime Militar, Nova República. Tá certo? E em História Contemporânea vocês veriam até o mundo nos dias de hoje. Contudo, o material que nós estamos usando agora na escola, do Somos de Educação, o material do Maxi, ele é um material revisional para a terceira série, o ano letivo todinho, primeiro e segundo semestre, tá certo? Então, assim, vocês são considerados uma turma de transição. Então, começando com Tia Clô, ainda no início do ano letivo, tá certo? Então, muito antes da pandemia, eu comecei com ela falando a respeito da situação, e aí ela me autorizou que eu ficasse mesclando, tá certo? Ficasse alternando entre os assuntos que vocês dariam se continuássemos utilizando o material da Rede Pitágoras, tá certo? Que são esses que eu elenquei agora há pouco, e os assuntos da Max, que são assuntos revisionais, tá certo? Então, por isso que eu vou dar uma pausa nesse assunto da Maxi, tá certo, do livro 1, e vou entrar naqueles assuntos que nós trabalharíamos se estivéssemos trabalhando com o material do Pitágoras ainda, tá bom? E aí, turma, aí vem uma coisa interessante. Esses assuntos, eles estão, na verdade, no Maximize livro 2, tá? Que é o livro que vocês receberão em julho. No início de julho, vocês estarão recebendo este livro, esse material. Só que no portal de vocês do Plural, vocês têm acesso aos livros digitais. Tanto o Maximize 1, tá certo? Que é o que vocês estão utilizando, quanto o Maximize 2. Então, qual é a sugestão que eu faço a vocês? Que vocês peguem esse livro digital, não esperem o livro físico chegar. Peguem o livro digital, tá certo? E já comecem a estudar, utilizando o livro digital, o livro 2. E até as atividades que eu vou estar passando, como a maioria das atividades que eu vou estar fazendo são questões objetivas, até mesmo uma questão discursiva, você chega, coloca no caderno, e aí você registra qual é a página, tá certo, da atividade, que eu vou estar passando a vocês, a página da atividade, coloca o número da questão e coloca a resposta. Porque quando chegar o livro 2, apenas o que é que eu vou fazer no livro 2? Eu dou um visto e vocês apenas passarão a resposta que já está no caderno para o livro. Tá bom? Porque eu não vou estar repassando esse assunto quando chegar o livro 2. Combinado então? Beleza. Qualquer dúvida, aí naquele tira-dúvida que eu marquei com vocês para as 11h50, tá certo? De hoje, aí eu chego, esclareço direitinho, beleza? Vamos lá, vem comigo, República Populista, governo Eurico Gaspar Dutra. Para que nós possamos entender populismo, ou República Populista, nós temos que entender o que é populismo. E aí, em terceira série, o conceito de populismo, ele não está fechado, ele não está redondinho.
tá certo? Porque os historiadores, eles não chegaram num consenso para poder trazer uma definição fechada sobre o que é populismo. E olha que a ideia de populismo, ela surge, esse nome populismo, ele surgiu no século XIX, tá certo? A reboque das experiências que estavam acontecendo na América Latina naquele período. A época do caudilismo, que foi justamente a figuras de atores políticos que achavam que não precisavam de partidos e que podiam falar diretamente com o povo. Então, justamente levando em consideração essas figuras, esses personagens da nossa história, é que vários historiadores começaram a forjar a ideia de populismo. Então, o conceito de populismo que eu passarei para vocês neste momento é o meu conceito, é do historiador, do cientista Márcio Frazão. Tá certo? Chique, rapaz. Cientista. Uau! Vamos lá. Então, qual é o conceito de populismo? É o conjunto de práticas políticas onde o líder apela para o seu contato direto com as massas, povo, em detrimento, ou seja, em prejuízo das relações político-partidárias, contrapondo as chamadas elites. Traduzido para o bom português. O populismo, ele consiste justamente na ideia da figura de um líder carismático. E aí, quando eu falo líder carismático, é um líder que consegue se comunicar com seu carisma, ou seja, consegue comunicar com o seu jeito de ser diretamente com as massas, isto é, diretamente com o povão, com a galera. E aí ele acha que, pelo fato de ele ter esse contato direto com o povo, ele não precisa de instituições representativas. Ou seja, ele não precisa da figura de partidos políticos. Ele pode até estar afiliado ao partido político, mas ele não acha que o partido é necessário para fazer a ponte entre ele e a população. Ele pode falar diretamente com o povo, porque ele, segundo o líder populista, ele fala a língua do povo e o povo compreende ele. E ele se considera representante do povo. E ele trata a chamada elite, ou seja, a classe dominante, como inimiga. Então é ele que vai defender o povo desse inimigo chamado elite, desse grupo inimigo que é a classe dominante, que é a elite. Como se fosse uma espécie de Dom Quixote. Beleza? Seguindo. Quais são as características do populismo? Ele quer algumas características para facilitar e cristalizar essa ideia de populismo na cabeça de vocês. Vamos lá. A relação direta e não institucionalizada, eu quero que vocês prestem bem atenção nessa expressão, institucionalizada do líder com as massas. Quando eu falo de institucionalizado, estou me referindo à instituição de uma estrutura formal. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o Brasil. Quais são as instituições políticas que existem em nosso país? O Congresso Nacional é uma instituição política, é uma instituição formal. Ela está prevista na Constituição de 1988. O Congresso Nacional, ele representa o poder legislativo federal. Então, no caso, você tem a Câmara dos Deputados, que pela Constituição, ela tem a função, tem o papel de congregar os representantes do povo. Aí você tem o Senado Federal, que representa as unidades federadas, representa os estados que compõem a Federação Brasileira. Aí você tem, por outro lado, o Poder Executivo Federal, representado pelo Presidente da República e auxiliado pelos ministros de Estado. Aí você tem o Poder Judiciário Federal, que é representado pelos 11 ministros que compõem o Supremo Tribunal Federal, e tem os tribunais superiores, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, o STM, Superior Tribunal Militar, e assim, Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, assim sucessivamente. Tá certo? O que é que todos eles têm em comum? Principalmente o poder legislativo e o poder executivo. Eles são compostos por pessoas que foram eleitas pelo povo. Então essas pessoas representam o povo. O caso do líder populista, ele desconsidera isso.
Ele acha que ele é o único representante do povo. Ele desconsidera de que outros atores políticos também representam a população, que os outros atores políticos também foram eleitos tanto quanto ele, que também chegaram ao poder tanto quanto ele mediante o voto ou sufrágio direto, secreto e universal da população brasileira. Só que o líder carismático, ele acha que só ele entende o povo, que os outros atores políticos não compreendem, representam outros grupos ou representam a elite, mas não representam a população. Eu já estou até imaginando que deve estar saindo uma fumacinha na cabeça de vocês. E vocês já devem estar até imaginando de que eu estou falando de uma determinada pessoa. Tá certo? Bem, essa determinada pessoa que deve ter vindo na cabeça de vocês é um exemplo de líder populista. Tá certo? Tanto o tá ok, quanto você sabe de quem eu estou falando. Tá certo? São duas figuras que representam justamente a questão do pensamento populista. Porque tanto o tá ok, quanto você sabe com quem eu estou falando, eles dois imaginam de que não precisam da estrutura instituição, ou no caso, seja partido, apesar de que um deles é fundador de um determinado partido político, mas os dois, eles acham que podem falar diretamente com o povo. Então eles não precisam de intermediário, porque só eles entendem o que o povo precisa. E só eles têm condição de poder defender o povo contra as elites. É uma característica do populismo. Segundo, o nacionalismo econômico. O populismo, ele trabalha com a ideia de que a economia ela deve estar centrada nos interesses e nos objetivos nacionais. Então, por exemplo, o populismo, ele tem ojeriza, ele tem raiva, ele tem agonia com relação à questão da globalização. Ele tem raiva, ele tem agonia com relação à questão do multilateralismo. Ou seja, de que o país ele tem que estabelecer relações comerciais com vários países, independente de cor ideológica. E aí nós podemos ter uma análise crítica que tanto o governo do atual presidente Jair Bolsonaro, quanto o governo dos que nós tivemos, tanto o presidente Lula quanto da presidente Dilma Rousseff, eles se encaixam também nesse perfil populista, porque eles definem qual deve ser a relação que o Brasil tem que ter de comércio de caráter ideológico. Então nós vimos que durante os 13 anos dos governos petistas, o Brasil ele deu preferência a estabelecer relações comerciais com grupos ideológicos que coadunavam, ou seja, que viviam de acordo com o pensamento do PT, do Partido dos Trabalhadores, grupos de esquerda. Agora nós observamos, por exemplo, o governo de Jair Bolsonaro, que é um governo de direita, dando preferência a que o Brasil estabeleça relações comerciais com os Estados Unidos, com um total alinhamento ideológico com os Estados Unidos, em prejuízo, detrimento de outros atores ou de outros parceiros comerciais, como, por exemplo, a China, lembrando que a China é governada ela é liderada pelo Partido Comunista, que é um partido de esquerda, melhor dizendo, de extrema esquerda. Então aí vocês observam que, por esse viés ideológico, seja de esquerda, seja de direita, o Brasil ou o país, ele vai estabelecendo suas relações comerciais, tá certo? E aí, no caso, tem esse pensamento da questão nacionalista, ou seja, o Brasil ele tem que estar voltado muito mais para dentro, ao invés de trabalhar com a ideia do multilateralismo. O discurso em defesa das massas, que nós já falamos disso agora há pouco. Próximo. A liderança política baseada no clientelismo. Meninos, vocês viram isso no ano passado, quando estudamos República das Oligarquias Agrárias. Quais são as características da República das Oligarquias Agrárias? Bora lembrar do coronelismo. Quais são os pontos que caracterizavam o coronelismo? O clientelismo é um dos pontos.
E o clientelismo é o quê? É o famoso toma lá da cá, o dando que se recebe, tá certo? Uma mão lava a outra. No caso, o governante, para poder ter os seus projetos aprovados no Congresso, o que é que ele faz? Ele faz a relação de barganha. Vote no meu projeto que eu ofereço a você cargo no governo. Vote no meu projeto que você vai ter condições de poder nomear apadrinhados, poder nomear afiliados políticos para poder compor cargos do segundo, terceiro e quarto escalão do governo. Então, no caso, se você votar naquele projeto do interesse do governo, então você vai ter direito de indicar uma pessoa para ser presidente do DENIT, para poder ser o diretor do INSS de cidade e tal, de poder participar de tal ministério, de ter tal secretaria e assim por diante. Esse toma lá da cá, o dando que se recebe, gera corrupção. E nós conhecemos muito bem que, independente do partido político de plantão, seja ele de direita, seja ele de esquerda, há essa relação de toma lá da cá nas relações políticas. Por mais que os líderes políticos eles já afirmem que fazem parte da chamada nova política. Comigo eu não vou negociar, eu não vou fazer moeda de troca. E só vou fazer a nomeação utilizando caráter técnico, critério técnico. Nós já vimos diversos candidatos afirmarem que vão trabalhar com a meritocracia, com critérios técnicos, etc. Mas no frigir dos ovos, no momento de fazer o omelete, o que é que eles fazem? O tão famoso e velho toma lá da cá. Observamos isso no governo de Fernando Henrique Cardoso, no governo de Itamar Franco, no governo de Fernando Collor, no governo de Sarney, no governo de Lula, quando tivemos o escândalo do mensalão. Vimos isso no governo de Dilma Rousseff, vimos isso muito no governo de Michel Temer, que foi justamente na base do clientelismo que Michel Temer não sofreu impeachment. E todos os pedidos de impeachment ou pedidos de processar o presidente foram barrados na Câmara dos Deputados à custa do toma lá da cá. E o atual presidente Jair Bolsonaro, ele prometeu, ao se candidatar à presidência da República, que ele não faria o clientelismo. Mas nós estamos observando hoje a questão da forma como ele está negociando com os partidos do Centrão, que é justamente aqueles partidos de centro, que são partidos muito fisiológicos, que trabalham e vivem na base do toma lá da cá. Que aí o presidente está fazendo o quê? Para poder evitar tentativas de impeachment, que já surgiram mais de 20 processos ou 20 pedidos para o impeachment do presidente na Câmara dos Deputados, e também para ter a aprovação dos seus projetos, e como ele não tem base parlamentar, o que é que ele está fazendo? Ele está tentando cooptar, ou seja, está tentando atrair esses partidos para que possam fazer parte da sua base aliada. Só que esses partidos já disseram, esses líderes políticos disseram, tudo bem, eu posso até fazer parte do votar para o governo, mas eu quero que vocês ofereçam cargos. Nós queremos ministérios, nós queremos diretorias, nós queremos o segundo, terceiro, quarto e quinto escalão. Isso é clientelismo, isso é populismo. Frágil sistema partidário, ou seja, existem muitos partidos, só que esses partidos, eles não são partidos orgânicos. Professor, o que é que o senhor quer dizer com partido orgânico? Estou me referindo à ideia de que são partidos que estão em torno de um programa, que estão em torno de uma ideia, de uma proposta, de um projeto de país, de um projeto de nação. Praticamente todos os partidos políticos que existem no Brasil hoje são partidos que não são orgânicos, são partidos fisiológicos. Na verdade, são partidos personalistas. Tio, traduza isso. Quero dizer o seguinte, que as pessoas elas não votam no partido, votam no indivíduo. Entendeu? Não votam no partido, votam no indivíduo. Então, no caso, o mais importante é o homem, é a pessoa, é o candidato, não o partido. Aí me permitam mais uma vez citar o caso de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, ele não foi eleito por causa do programa político do PSL.
Vamos ser sinceros, me diga uma coisa. Antes de Bolsonaro, você já tinha ouvido falar do PSL? Não. Vocês não tinham ouvido falar no PSL. Começaram a ouvir falar no PSL depois que Bolsonaro, no ano de 2018, no ano da eleição, ele se filiou ao PSL. Ele precisava apenas de um partido para poder se lançar candidato à presidência. Tanto é que, pelo fato de ele estar no partido do PSL, o PSL conseguiu montar a maior bancada na Câmara Federal. Ele conseguiu eleger um grande número de deputados. Pelo partido em si, não. Essas pessoas que conseguiram ser eleitas deputados e deputadas federais foram eleitos devido ao carisma de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro é um exemplo de líder populista, sim. A mesma coisa em relação à questão dos partidos trabalhadores. Nós vimos, por exemplo, também na eleição de 2018, de que quando Lula se lançou candidato à presidência da República, tudo indicava que ele era um forte candidato, que ele poderia chegar e conseguir ser eleito. Não indicava? Mas aí bastou o momento que o TSE barrou a candidatura, que o PT teve que se virar para encontrar o nome e colocou o nome de Haddad. Você já tinha ouvido falar em Haddad? A maioria dos brasileiros não ouviram falar em Haddad. Tanto é que aqui no Nordeste o pessoal teve dificuldade de aprender o nome Haddad. Chamavam ele de Andrade, para você ter uma ideia. E aí o resultado foi o seguinte, que Haddad só conseguiu chegar no segundo turno porque Lula, na propaganda eleitoral, dizia o seguinte: Lula é Haddad, Haddad é Lula. E aí colaram a imagem de Haddad à imagem de Lula. Tá certo? E aí fez com que houvesse o que os cientistas políticos chamam de transferência de votos, o que possibilitou que Haddad chegasse ao segundo turno. E mesmo assim Haddad ele não conseguiu. Foi o PT em si que conseguiu? Não, porque o PT ele existe graças a Lula. Tanto é que quando o Lula morrer, não existe, e ele vai morrer, porque ninguém vai ficar para semente, todo mundo um dia vai morrer, o Partido dos Trabalhadores entrará em crise de identidade. Porque desde que o PT existe, o PT foi fundado por Lula, não surgiu uma outra liderança que pudesse substituir a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula é um exemplo de líder populista. Pronto. Já sabendo disso, do que é populismo, podemos falar a respeito de Dutra. Em 1945, vocês viram que Getúlio Vargas ele foi deposto. Tá certo? Ele foi deposto depois de 15 anos governando o Brasil. E nessa deposição que Vargas ele sofreu, ele deixou bem claro que ele voltaria para o Catete nos braços do povo. O Catete era o nome que se dava ao Palácio Presidencial naquela época. Tinha acabado a Segunda Guerra Mundial e o Brasil tinha vencido a ditadura do Estado Novo e não havia mais motivos do país continuar vivendo sob regime ditatorial. Tá certo? Caiu Getúlio Vargas e aí, como não tinha vice-presidente, quem assumiu, e o Congresso também estava fechado, quem assume? O presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. Que aí surgiu até uma frase: os Linhares são milhares. E por que isso? Porque José Linhares, assim que assumiu o poder, ele começou a nomear a família toda para cargos do governo federal. E rapaz, o que tinha de parente de José Linhares no governo federal não estava no gibi. Por isso que a galera do Rio de Janeiro, que já gosta de ficar tirando sarro, ficou dizendo que os Linhares são milhares. Bem, logo depois nós tivemos as eleições presidenciais, a primeira eleição direta para presidente da República desde Washington Luiz, desde 1930. Portanto, demorou 15 anos, quase 16 anos, para o Brasil voltar a escolher seu presidente de forma direta. E foi eleito o general Eurico Gaspar Dutra, que havia sido ministro da guerra de Getúlio Vargas. Tá certo? O velho GG não estava enterrado, estava ferido, mas não estava morto. E foi justamente durante o governo de Dutra que acontece a elaboração e promulgação da nova Carta Constitucional, que foi a Constituição de 1946. O que é que diz esta Constituição? Por esta Constituição,
o Brasil voltaria à situação de um país democrático, tá certo? Foi restabelecido eleições diretas para presidente, para governador e para prefeito. Aboliu a censura que havia sido permitida pela Constituição de 37, pela Constituição do Estado Novo. Restabeleceu a liberdade de pensamento. Houve o restabelecimento do habeas corpus, que é uma medida protetiva que o indivíduo tem para evitar uma prisão arbitrária, uma prisão ilegal por parte do Estado. Garantiu a liberdade da criação de associações e de sindicatos, desde que esses sindicatos e associações fossem para fins lícitos, para fins corretos, para fins legais. Próximo. E a mesma Constituição, ela permitiu a pluralidade partidária, ou seja, que fossem criados diversos partidos políticos. E vários partidos políticos, pode avançar, vários partidos políticos surgiram no país. Na verdade, não na quantidade que temos hoje, que são mais de 30 partidos, mas existiram 4 partidos políticos no nosso país neste período, que foi o PSD, Partido da Social Democracia, que era um partido de centro, era o PSD daquela época, é o MDB de hoje, sempre é governo, nunca deixou o governo, tá certo? Não importa se esse governo ele é de esquerda ou é de direita, é governo, tô dentro. PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que havia sido fundado por Getúlio Vargas, que era um partido de centro-esquerda, tá certo? A UDN, a União Democrática Nacional, que é um partido de direita, representado pelo jornalista Carlos Lacerda, que falaremos muito na próxima aula, e o PCB, Partido Comunista Brasileiro. Só que o PCB teve um problema. O PCB, que tinha sido criado lá em 1922, esse partido ele foi criado em 22 e já foi considerado logo ilegal. Agora, pela primeira vez, o Partido Comunista Brasileiro ele teve autorização de poder funcionar dentro da legalidade. Só que, no ano seguinte, o PCB foi colocado na ilegalidade, em virtude do alinhamento do Brasil aos Estados Unidos por causa da Guerra Fria. Volta no slide. Já falando em alinhamento ideológico, quais eram as ideologias que nós tínhamos no Brasil durante esse período? Nós tínhamos os chamados entreguistas e os nacionalistas. Os nacionalistas, como o próprio nome diz, eram mais voltados para o grupo de esquerda. Eles diziam que deveria se estimular a indústria e a economia nacional, tá certo? E o Brasil teria que ter uma posição mais independente em termos de política externa. Enquanto os chamados entreguistas, eles eram completamente aliados ou alinhados aos Estados Unidos. Dentro do contexto da Guerra Fria, que aconteceu de 45 a 91, o mundo ele foi dividido em dois polos ideológicos que são completamente antagônicos. O bloco capitalista e o bloco socialista. O capitalista liderado pelos Estados Unidos e o socialista liderado pela União Soviética. Como o Brasil ele estava dentro do continente americano, obrigatoriamente já era quintal dos Estados Unidos, houve uma pressão para que o Brasil ficasse dentro do espectro ideológico norte-americano, ideológico capitalista. Tá certo? Então, no caso, os governos que o Brasil teve durante a República Populista, que eram alinhados aos Estados Unidos, eles eram pejorativamente chamados de entreguistas. Pode avançar. Seguindo. E aí, no caso, o governo Dutra, ele, em termos econômicos, ele institui e cria o chamado Plano SALT. Então, o Plano SALT, com esse acrônimo SALT, que é Saúde, Alimentação, Transporte e Energia, foi o principal plano adotado durante o governo do general Eurico Gaspar Dutra. Seguindo. E o que teve de relevante nesse plano? Ele conseguiu realizar algumas obras. As principais foram a conclusão da BR-116, a chamada Rio-Bahia, que passa pelo estado do Rio de Janeiro,
pelo estado de Minas Gerais e vai entrando pelo território baiano, tá certo? A conclusão da rodovia Presidente Dutra, também conhecida como a Rio-São Paulo. A construção da usina hidrelétrica de Paulo Afonso, no Rio São Francisco, aqui no estado da Bahia. Em termos ideológicos, o Brasil, como eu disse, ele se alinhou completamente aos Estados Unidos, dentro do contexto da Guerra Fria. E para poder mostrar esse total alinhamento, o Brasil ele rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e colocou o Partido Comunista na ilegalidade. O Partido Comunista que havia conseguido eleger alguns deputados e até mesmo um senador. E o senador que foi eleito foi Luiz Carlos Prestes. Havia sido eleito senador pelo Partido Comunista. Além de Prestes, o escritor Jorge Amado também foi eleito deputado federal. Ele foi eleito deputado federal pelo Partido Comunista. Foi o único cargo público que Jorge Amado teve. Só que ficou pouco tempo exercendo essa função pública. Tanto Jorge Amado quanto o Prestes, porque eles foram caçados, haja vista que o Partido Comunista também foi colocado na ilegalidade. Certo? Meninos, com isso a gente encerra o assunto do governo Dutra. Na próxima aula nós vamos ver as eleições presidenciais de 1950 e veremos que um certo velhinho que tinha dito que voltaria ao catete dos braços do povo, ele cumpre a promessa. Ele se candidata com uma música que é bem interessante, que a letra é: bota o retrato do velho, bote no lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Quem é que eu estou me referindo? Tio GG, Getúlio Dornelles Vargas. GG de volta. Mas isso é o nosso próximo encontro. Até lá!